Oi, gente, voltamos. Vamos fazer a nossa correção da aula de ciências. Sentiram alguma dificuldade aí na realização da atividade? Eu creio que não. Tá bem simples, não é? Vamos lá. O primeiro quesito pede para você fazer a relação de uma coluna com a outra. Vamos ver. Compõe a maior parte da atmosfera. Que gás é esse? Que a gente encontra em maior quantidade na atmosfera. Vimos isso no conteúdo, lembram? Gás carbônico, gás oxigênio ou gás nitrogênio? Exatamente, o gás nitrogênio. Camada de ar que envolve a Terra. Exatamente, a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, ok? Usado pelos seres vivos na respiração. Qual é o ar indispensável para os seres vivos? A maioria, a grande maioria dos seres vivos. Gás oxigênio, exatamente, muito bem. Utilizado pelas plantas no processo de fotossíntese é o gás carbônico. Ok. Muito bem. Foi fácil essa, não foi? Vocês são muito desenrolados. Vamos então para o segundo. E aí, o segundo quesito, fizeram? Bom, o segundo quesito tem duas perguntas. Se tem duas perguntas, a gente coloca duas respostas. Olha só, ele pergunta primeiro o que são os ventos e depois pergunta como eles são formados. O que são os ventos e como eles são formados. A gente viu que os ventos é o ar em movimento, né? Essa movimentação do ar quente subindo com o ar quente descendo, justamente provoca os ventos, é que vai dar origem aos ventos, ok? E como eles são formados? A gente pode dizer que eles são formados pela mudança, pela variação de temperatura de um local para o outro. Ou a gente pode dizer que ele acontece devido ao deslocamento do ar quente e do ar frio, né? Vai depender aí de como você colocou. Pode explicar a questão do ar quente de determinado local subindo porque fica mais leve e o ar frio que é mais pesado descendo. Depende de como você entendeu, captou direitinho, tá? A sua resposta não precisa estar exatamente como eu coloquei, não. Tá bom? Só precisa estar certa. Vamos lá, então a gente vai botar a resposta. O que são os ventos? A gente bota. Os ventos é o ar em movimento. Certo? E aí ele diz e como eles são formados. A gente pode botar exatamente que são formados pela mudança de temperatura. Vou colocar essa resposta, tá? São formados ou são surgem, depende de como você quer botar. Eu vou botar assim: são formados pela diferença de temperatura entre dois locais, tá? Que é o mais quente e a parte de cima mais fria. Então vamos colocar. São formados, são aqui os ventos, tá? São formados pela diferença de temperatura. São formados pela diferença de temperatura entre dois locais. Entre dois locais. Tá certo, gente? Bom, façam a resposta de vocês aí, tá? E aí vocês conferem se ficou parecido com essa resposta ou com o que eu falei. Não precisa estar exatamente igual. O terceiro quesito é pessoal, tá? É para você fazer um desenho justamente esquematizando essa variação de temperatura, como a gente viu na página anterior, na página 52, o processo de formação dos ventos, tá certo? Não esquece de identificar as setinhas azuis, que lembram o frio, e as setinhas vermelhas, que lembram o quente, ok? Vamos seguindo. E aí, gente, fizeram a página 57? Bom, página 57, o primeiro quesito pediu para você ler cada situação e identificar se estava falando de clima ou se era tempo. Lembra a diferença entre clima e tempo que nós vimos? Pronto. E aí disse assim na letra A:
Carlos procura uma região nem muito quente, nem muito fria, para iniciar uma plantação de uvas, tá? Então, ele quer saber o clima ou o tempo? Aí, na letra A. Exatamente, ele quer saber o clima. Muito bem, você vai lá e coloca clima na letra A. Letra B. Simone planeja sair para fotografar a cidade no final de semana e gostaria que estivesse bastante calor. Então, aí ele está falando do tempo ou do clima. Exatamente, o tempo. Naquele dia, ela gostaria que o tempo estivesse quente. Então, você vai lá e coloca tempo na letra B. Colocaram já, não foi? Letra C. A família de Gisele está se mudando de Salvador para Florianópolis e precisará comprar mais roupas de frio, porque Florianópolis é mais frio. E aí ela vai ter que comprar roupas de frio. Nesse caso aí, estamos falando do tempo ou do clima, já que ela vai se mudar de Salvador, que é uma região mais quente, para Florianópolis, que é uma região mais fria. Exatamente, estamos falando de clima. Maior parte do tempo lá, né? Na maior parte do tempo, lá é frio. Então, a gente está falando de clima. Letra D disse assim: Douglas saiu de casa sem guarda-chuva, pois a manhã estava ensolarada. À noite, quando voltava para casa, tomou muita chuva. Aí tá falando de quê? Exatamente, de tempo. Foi algo que mudou de repente, de uma hora para outra. E aí é tempo. Acertaram, não foi? Tava bem fácil. Bem simples. E aí aproveita para dar uma revisada no conteúdo. O segundo quesito era para você marcar o X em qual dessas situações que é importante saber a previsão do tempo. Lembra que a gente viu a questão da previsão do tempo? Bom, ele deu 3 situações. Qual dessas 3 ou quais, que eu disse que era mais de uma, qual dessas 3 situações aí é importante você saber a previsão do tempo? Letra A. Amanhã será nosso primeiro jogo do campeonato. É importante saber a previsão do tempo aí? Sim, porque eles já se preparam, né? Aí você vai lá e marca o X na letra A. Letra B. Preciso arrumar esse guarda-roupa hoje à tarde. Ele precisa saber o tempo aí nesse caso? Não, não é porque provavelmente ele vai arrumar o guarda-roupa dentro de casa, numa garagem, um local mais fechado, né? Letra C. Quando o tempo melhorar, vou ajeitar esse jardim. Ele precisa aí saber a previsão do tempo? A mulher precisa? Exatamente, precisa sim, porque ela não pode arrumar o jardim. Primeiro que ela vai ficar na chuva arrumando o jardim, né? E segundo que vai estragar todas as plantas, a terra que ela estiver mexendo, não é isso? Então é importante sim, nessa letra C, ela saber a previsão do tempo. Só ir lá e marcar, tá? O terceiro quesito é pessoal. Ele pediu para você descrever uma situação em que saber a previsão do tempo foi importante para você. Se não lembra, você pergunta para a mamãe, papai, tá? Eles vão lembrar com certeza. E aí, terminamos. Mas aí eu só quero lembrar para vocês, não esqueçam de fazer o da página 56, o experimento, tá? Não esqueçam. Beijo, gente.